Os dados sabem mais de você do que você mesmo? Essa é uma dúvida que eu acho que todo mundo já teve, né? Será que o marketing manipula você? Será que os dados que os marqueteiros, as empresas de marketing, as empresas de dados têm sobre você impactam realmente na sua decisão de compra? Te manipulam? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Com certeza. Tipo, é óbvio, cara. É claro, né? Eu tava vendo um podcast do Calma Urgente, não sei se você sabe qual que é, Não, não do conheço. Gregório do Vivier. Pô. O cara tá falando exatamente disso. Né? É meio óbvio, É né, meu, Cláudio? é óbvio, né? Não, e a gente já tá no Não, podcast, tá? Nem vou pôr não, gravando nem nada, a gente já tá conversando. não, ótimo. Porque essa ideia de que, será que. É muito. É assim, eu aceito essa dúvida para uma pessoa totalmente leiga, Totalmente legal. mas para gente, profissional de marketing, não. Eu costumo falar que eu aprendi na faculdade, nos anos 2000, que nos anos 80 a Mastercard já tinha a área de inteligência de dados, né, de cartão de crédito, e já sabia que você ia se separar antes de você saber, pelo seu padrão de compra, né? Então isso não é novidade, né, cara? O que é novidade, Cláudio? Então, na novidade, eu acho que novidade é a. As coisas estão muito mais intensas, né? Uhum. Talvez, acho que essa que é a grande diferença. Eu acho que a grande diferença que tinha assim dos anos 80, que o cara olhava o seu consumo de cartão de crédito de via padrão, é porque ele tinha um dado muito sensível sobre Uhum. o seus hábitos e seu padrão de vida. A questão é que o digital, né, a gente viver no digital, a gente estar no mundo digital, faz com que isso se potencialize a enésima potência, assim. Porque as plataformas de rede social, o Google, cara, ele sabe o que você pensa. Ele sabe Politicamente, inclusive. tudo, porque na verdade, assim, imagina que qualquer coisa que você consome curta, ou o tempo que você passa num vídeo, ele já sabe suas preferências, né? Então, a gente vive esse mundo que o algoritmo virou Deus, né? Porque o algoritmo ele consegue compreender tudo o que a gente faz, ele é onipresente. Então, de alguma forma, a gente está sempre lidando com algum tipo de algoritmo. Não só em rede Não social, só em rede como é social, mais comum, né? é Se falar, né? Mas assim, tudo, né? tudo, Uhum. assim, que, né, a gente é casado há muito tempo, a gente não passou por isso, mas o cara que tá os meninos que trabalham comigo, eles me mostram aquele Bumble, que é um aplicativo Tipo Tinder, assim. tipo Tinder, mas a menina que escolhe, né? Ah, não tô sabendo desse aí, Não, não. diz que a menina que dá o match com os caras. Olha só. E assim, aí, cara, é isso, você, na verdade, no Tinder, no Bumble, você tá a paquera, o seu relacionamento, né, a maneira como você se relaciona, como você busca parceiro, já tá algoritmizada. Eu já fui no mínimo 2 casamentos de Tinder, né? Não, Que as pessoas conheceram no Tinder. Então, as pessoas estão entregando realmente suas decisões mais profundas ao algoritmo, e a gente ainda fica discutindo algoritmo de rede social, não, é né? tudo. A E gente não assim, fala, fala pouco até de coisas simples, algoritmos de streaming, né? de streaming, tudo de alguma forma tá nessa lógica de algoritmo. Na verdade, o que o algoritmo é? Ele Isso que eu ia te perguntar, porque eu só vou dar um corte para ficar bem claro isso, porque pouca gente assiste, pouca gente não, sempre falo pouca, mas algumas milhares de pessoas assistem o episódio inteiro. Uhum, A gente tem lá os dados, né? Mas a maioria assiste um corte, né, uhum. daquilo. E eu acho muito interessante que você é da nossa área, você é do marketing, mas você é apaixonado por dados e lida com dados, e Não. você
constrói algoritmos, né? Exatamente. Então explica para o cara do marketing o que é um algoritmo, assim, para ele não falar mais merda, né? O algoritmo, são regras que vão dar em algum resultado. Então, quando você faz A mais B igual a C, isso é um algoritmo, né? Você está fazendo uma conta que vai dar um resultado, né? É basicamente, assim, simplificando, é isso que é um algoritmo, né? E esses que a gente costuma falar são algoritmos que têm várias São mais complexos. Daí você camadas, tem um né? nível de complexidade, né? Você tem lá um universo gigantesco de dados e você vai ter algum tipo de cálculo estatístico ali que vai estar por trás, e esse cálculo estatístico vai te dar um direcionamento. E daí você vai ter, né, pode ser um algoritmo que, né, que seja preditivo, tem de diversas formas, né? Perfeito. Então, se você se você tem um conjunto de dados gigantesco sobre o comportamento digital das pessoas, e eu sei que o cara que consome jogo de futebol também gosta de cerveja, você vai conseguir fazer essa correlação. Uhum. Né? Você consegue fazer essa correlação e você consegue saber que existe uma predisposição ao cara que está curtindo partidas de futebol também vai gerar interesse por cerveja. Né? Então isso seria basicamente um algoritmo que é uma conta que está fazendo, né? Que está fazendo. Existe níveis de complexidade, mas que vai te entregar ali que vai te entregar esse output que não, então, todo cara que gosta, 90% das pessoas que gostam de futebol também gostam de cerveja, então eu vou começar a exibir alguma coisa de cerveja para ele, né? E Então, isso também faz parte de uma coisa maior, né, cara? Que é o tema desse podcast, que é o Data Driven Marketing. isso. Porque a gente só está falando de dados num podcast sobre marketing por conta de uma onda crescente que o digital nos trouxe muitos dados Uhum, e a gente consegue hoje tomar decisões de marketing muito mais certeiras, né? uhum. Com muito mais lucro e menos prejuízo, tomando decisões baseadas em dados, né? Então, hoje, o que, vamos dizer, o que você trabalha hoje, a sua vida, né, é lidar com dados para o time de marketing tomar boas Time decisões. de comunicação, né? De comunicação e Exatamente. marketing. Mas é isso, porque na verdade o que quando você trabalha com dados, você está trabalhando na perspectiva de ciência de alguma forma, né? Do Uhum. que é ciência. E quando você pensa em ciência, em dados, na verdade você está tendo informação suficiente para reduzir a sua incerteza. É isso que a gente faz. Então, quando você tem dado, quando você está trabalhando com dados, você está tentando errar o menos possível, que é exatamente o que a ciência faz. Você não trabalha com dados para estar certo, você trabalha para estar menos errado. Então, Nossa, assim, muito bom. então eu vou fazer, o cara vai fazer uma campanha de relações públicas, que é o que eu trabalho essencialmente, né? Uhum. A minha empresa trabalha com dados para relações públicas. É, quando eu estou entregando para ele um conjunto de dados, para ele tomar a melhor decisão, com quem que ele vai falar, aonde ele vai colocar o conteúdo dele, eu estou, na verdade, indicando para ele aonde ele vai estar menos errado, né? Porque não necessariamente, às vezes não dá certo, né? Tipo, então, assim, então eu vou trabalhar com aquele nível com aquele valor, com 0,05% de Uhum. chance de errar. Então eu vou estar 95% de chance certo. Tá certo. E você me falou coisas que me lembraram também outros fatores que, assim, você está lidando com ciência. Isso é Isso, muito é legal isso. você já colocar isso na mesa. E temos negacionistas em todas as Todas as áreas. áreas, né? E eu vivo falando aqui no podcast do quanto é difícil um profissional de marketing ser ouvido, né? Uhum, E do quanto é difícil um profissional de marketing ser entendido. Quando a gente trabalha com dados e com uhum, ciência,
aí já não é mais o profissional que está falando, é o dado, é a Exatamente. ciência. Mas isso não soluciona Não. também esses problemas que eu trago para cá. Por quê? Vão existir negacionistas. Então, isso é interessante, porque isso é um reflexo de uma. Eu acho que ele tem uma complexidade, porque isso é uma verdade, assim. Dentro das corporações, o cara de comunicação e marketing, ele às vezes ele não é ouvido muitas vezes, e existe uma percepção de que é mais astrologia do que astronomia, né? E isso entra um pouco no que é fazer comunicação e fazer marketing, né? Que o que a gente faz é uma ciência social. E quando você trabalha com dados em ciência social, é diferente de trabalhar com dados em física, porque na física, química, na biologia, você tem você sempre tem uma tendência a reduzir a normalidade, né? Então, o cara que tá olhando para um evento físico, por exemplo, a gravidade, ele sabe que a gravidade existe, ele só está tentando explicar a gravidade, né? Ah, não, eu sei que a gravidade existe, eu vou calcular aqui, Newton calculou, Einstein calculou de uma forma diferente, os dois estão certos, mas assim, só que existe uma verdade ali, uma coisa que você observa, e, e aí você vai descrever essa realidade. Quando você trabalha com ciências sociais, você tem um fator ali que é um fator que muda toda a equação, que é o ser humano. E o ser humano, diferente do que o Adam Smith falava ali, do homos econômicos, da racionalidade, o ser humano não é racional. E isso nos últimos 20 anos a neurociência tem deixado isso muito claro, assim, os avanços da neurociência é muito claro de que não existe uma racionalidade no ser humano. O ser humano ele vai tomar decisões muitas vezes que não são racionais, que não é, ah, não, eu vou tomar uma decisão que eu vou receber alguma coisa em troca. Não, Somente numa compra por não, impulso. exatamente. Quando você associa a neurociência ao marketing, o marketing e comunicação, você começa a entender que o cérebro humano ele é complexo e toda vez que entra nessa equação você vai ter um dado diferente, né? Que vai depender de cultura, vai depender cara, às vezes de questões biológicas, de preferências biológicas, mas você tem um fator cultural muito forte, fator social. Em que camada social você está? Porque assim, um cara que é da elite, o cara que nasceu lá em berço de ouro, ele vai ter uma percepção de dinheiro completamente diferente do cara que nasceu numa quebrada. Então, às vezes o valor de uma marca para o cara ele é muito maior para o cara da quebrada ostentar com Porsche, tem muito mais valor do que o cara que sempre foi rico e que aquilo era uma coisa hiper acessível e que não vai enxergar tanto valor. Então, você vai ter que quebrar por várias variáveis e todas essas variáveis elas têm um nível de complexidade. Então, é muito difícil você construir modelos que sejam generalizáveis, né, como você vai ter na física. A gravidade do Newton é a gravidade de Newton em qualquer lugar do planeta. Ah, mas aí quando você entra em grandes escalas, ela já começa a não funcionar tão bem, então você vai usar os modelos do Einstein relativísticos que vão funcionar melhor. A gente pode falar que esse é o dilema de você tentar trabalhar com exatas numa área de humanos, né? Exatamente, é esse dilema. E aí entra uma coisa muito importante nas corporações, porque se você vai pegar a estrutura da corporação e tem dados, eu já trabalhei bastante com esses dados, porque isso é uma coisa importante para a Uhum. gente. Não, e assim, então assim, o cara de C-Level, e eu já fiz várias apresentações explicando isso, o cara de C-Level, então, ele normalmente é um cara de engenharia Uhum. ou de uma área de exatas, porque na corporação você vai ter
acho que no mundo, de maneira geral, que a gente vive, você tem uma valorização desse Com cara, certeza. Eu né? vejo muito engenheiro, né? É, muito engenheiro, ou se não é engenheiro, é um cara de vendas. E o cara de vendas normalmente não é um cara que tem uma formação muito boa. Às vezes até um É um economista, economista, talvez. mas mesmo o Ah, economista tem certos problemas na hora de entender. uhum. O economista tem sérios problemas de formação também. A formação do cara que é de engenharia, ele tende a ser um cara que simplifica o mundo É, para essa coisa das exatas. exatamente. Porque a epistemologia que ele Uhum, aprendeu não, existe uma verdade e eu tô indo atrás dessa verdade. E essa uhum. verdade é a verdade e eu vou tentar olhar para ela. E se você vai ver tudo que ele fez na vida dele, reforçou isso, né? O cara, a formação dele é essa, o fato de pensar assim fez ele virar um C-Level. É, E na nossa área não. Nossa área é tudo questionado, exatamente. questionável, e parece que quanto mais a gente vai entendendo da ciência, É, mais a gente é, se questiona também. exatamente. E é isso. Você tem menos Aí certezas. chega o cara da comunicação institucional, o cara do marketing, e vai falar, então. Acho que no marketing ainda é mais Uhum. fácil do que comunicação institucional. Comunicação institucional, que é o que eu trabalho mesmo no meu core, ele sofre mais ainda com isso, porque você vai ter que explicar para o cara que não é bem assim, assim, que as pessoas, o seu público ali, ele não é racional. Ele vai ter escolhas que são emocionais, que são, na maioria das vezes elas são emocionais, assim, que ela tem afetividade. Você lembra de algum exemplo, sim? Alguma coisa que você chegou com um dado e aí aquele time que te encomendou alguma pesquisa falou assim, não, não é possível isso, esse resultado, esse dado. Cara, eu acho que isso é quase cotidiano, assim, É? porque Eu não imaginava. é assim, tem coisas anedóticas que são interessantes, assim, então, porque na Cortex, né, a empresa que eu trabalho, que eu sou diretor de inovação, a gente tem alguns produtos, né? A gente tem um produto de vendas B2B, que é dados para vendas, tem dados de geolocalização, né, Uhum, que você vai, que você consegue ver qual que é o melhor lugar para fazer ponto de venda e tal. E tem o nosso, que é a oferta que eu sou diretor de inovação, que eu ajudei a criar, que é que é olha para dados para comunicação institucional. perfeito. Tá? É interessante porque tudo é marketing, né, o que a gente está Uhum, trabalhando, assim, e nas várias pernas do marketing. uhum. E e nessa de comunicação institucional, é muito difícil você explicar para o cara para o C-Level, que, cara, que ele tem que falar com um certo veículo, porque isso vai ter um impacto diferente do que ele imagina na vida dele. Então, é, Entendi. imagina assim, o cara é de um banco grande, um banco super importante, e ele acha que o primo rico é mais importante que o valor econômico. O cara é diretor. Só, cara, aí você vai ter que explicar para ele que o primo rico É que aí você está lidando com heurísticas, né? E vieses também. Que vem com a exatamente, pessoa e. é isso, porque exatamente é isso. Uhum. O cara tem um viés ali e é interessante porque é perfeito o que você falou, porque o que eu tenho percebido é que esses caras, eles têm Como se fosse as preconceitos, bolhas, bolhas, é. as bolhas Sim. têm impactado na percepção que esses caras têm e você tem que lidar com isso. Então, o trabalho do cara de comunicação e de marketing, ele passa a ter que compreender o público interno deles, entender que esse cara, provavelmente, ele vai estar sendo exposto à desinformação, ele vai estar sendo exposto ou ele vai estar consumindo coisas que reforçam o viés dele. Só que quando você é uma empresa, você tem que ser agnóstico, de certa forma, e você tem que olhar para o seu público, e você tem que compreender qual que é o seu público-alvo. E eu volto naquela história que eu tô batendo nessa tecla, Ah, que foi um insight, uma luz que eu tive, que eu tô tentando replicar isso, que é todo o problema que o profissional de marketing tem sofrido, toda essa onda
de descredibilização do profissional de marketing tem a ver com as pessoas que hoje não acreditam também na ciência. Então, tá ligado as duas tá coisas. ligado, porque o marketing, ele é muito sustentado em ciência. Uhum, Tanto que a gente tem vários journals super relevantes e excelentes uhum. de marketing. E o profissional de marketing, e quando você usa ciência em marketing, ela é muito, muito efetiva, porque você vai usar psicologia, você vai usar sociologia, você vai usar todas as áreas de conhecimento voltada 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 para o objetivo do marketing. Então, Mas aí já começa o problema, né? Porque é exatamente. considerado uma ciência de segunda classe, Então, segunda linha, as exatamente. ciências humanas, né? Eu entendi o que você está falando. Eu Entendeu? E entendi. também vem tudo isso junto com a questão, às vezes, do cara até hoje falar que usar máscara faz mal, entendeu? E não acreditar ainda Ah, no sim. uso da máscara e da vacina e Isso é todo isso que a complicado. gente está vivendo está impactando o marketing. Tá. Porque tem eu gosto muito de citar o Marshall McLuhan, que ele fala É muito sobre bom. o ser humano. é, Esqueci agora a frase, mas enfim, o ser humano, e eu uso ele como fonte para isso, que o ser humano ele se adapta ao ambiente, o ambiente também faz o ser humano, né? Sim, E total. isso a gente usa para marketing, né? E eu acho que o marketing, eu acho, não tenho cada vez mais certeza que o marketing está sendo descredibilizado junto com a ciência, todas as ciências. Toda a ciência. Então a gente Sim, tem que defender a eu entendo. ciência e tem que defender as ciências do consumo. Exatamente. É porque assim, eu entendo assim que. Porque quando a gente está falando. É porque tem um efeito deletério de se fazer marketing, né? E a gente sabe disso, assim. Às vezes você tá. Muitas vezes você tá, e sendo bem honesto, assim, quando você está manipulando para o cara consumir o seu produto. Assim, não é a coisa mais bonita do mundo, né? Trabalhar com isso, né? Tipo, Exatamente. sei, assim, eu sofro de crises existenciais por causa disso. Assim, falo, pô, porque assim, a gente entende como a manipulação funciona. E a gente está no centro do capitalismo, né? Centro do capitalismo, essencialmente, assim. E eu que sou um cara progressista, às vezes falo, cara, eu não O que, acredito que eu estou o que eu tô fazendo, né? fazendo aqui. Só que, Como, eu divido a sua opinião. só que assim, só que ao mesmo tempo, assim, como você sabe como são esses mecanismos, assim, você consegue perceber muito bem como que as pessoas estão sendo impactadas por esses mecanismos de manipulação. É porque muito se fala sobre privacidade, né? Mas Privacidade eu não acho tão perigoso não é, eu isso. também não acho perigoso. E assim, a pessoa pode até ficar assustada que eu ouvi a gente falando isso. Mas quem trabalha com marketing entende que é muito difícil você pegar o dado de uma pessoa. A gente está Não. muito mais interessado em Cluster, clusters, né? exatamente, Não, e essa ideia de O privacidade perigoso é a é manipulação, né, manipulação, Cláudio? exatamente. Essa coisa de privacidade, eu acho que quem está preocupado com isso é ingênuo, né? Porque você não tem privacidade há muito tempo, desde a Exato. década de 8, sei lá, quando E você começou a usar cartão de crédito exatamente, você começou, Mastercard. exatamente, você está dando seu padrão de consumo, só que assim, só que ele não sabe quem que é o Cláudio Luiz Bruno, né? Tipo, sabe, É, tipo, ele sabe que eu tenho 43 anos, que eu sou pai de um. Ele sabe que a minha esposa ficou grávida, que eu tive uma nenê. e é interessante, né, que a gente passou por isso recentemente, É, nós dois, né, ter um filho, e você percebeu isso? Eu não, percebi totalmente. em Mudou e-mail, rede social, tudo, e tudo. tudo que é me ofertado mudou, né? E você começa a consumir conteúdo de criança, você começa a prestar mais atenção Seguro de nisso. vida. Uhum. Seguro de vida. É impressionante. É verdade. Nunca tinham me oferecido um seguro É de verdade, eu vida. comecei, né, também. É, Aliás, eu você preciso contratar um. pode prestar É, atenção nisso. e aí assim, e ele sabe que, pô, que eu tenho 43 anos. Eu sou um pai velho, né? Uhum. Tipo, eu e minha Para os esposa. moldes antigos, né? Exatamente. É que é Uhum. cada vez mais comum você ter pais. Sim. Eu faço parte desse cluster, eu sou corintiano, eu sou, sabe, tipo, ele tem assim, eu moro num bairro tal, cara, porque isso, você tá usando seu celular com geolocalização, ele sabe onde você tá. E esse interesse, essa discussão sobre privacidade, às vezes vem de um ponto meio ingênuo de achar que você é muito interessante também.
tem um monte de gente igual a você e a gente está, na verdade, preocupado não com o indivíduo, mas com a semelhança É semelhança, de um exatamente. grupo, né? Semelhança de um grupo. E aí, eu acho que a discussão é importante, sim, de privacidade, em casos como do INSS, de divulgação de dados, enfim. Mas o mais importante, mais do que discussão sobre privacidade, quando a gente está falando de dados, de marketing, é os efeitos da manipulação. A Então, pirâmide. eu dava uma aula de comportamento do consumo para os meus alunos e eu procurava apresentar para eles grandes pensadores de que auxiliam pessoas que manipulam o comportamento humano. Então, o livro do Skinner, Ciência do Comportamento Humano, e eu indico para eles, é muito caro, né? Eu indico para eles, então eu tirei um print ali de PDF do prefácio, para eles lerem o prefácio, porque o Skinner ele cita no prefácio o Santos Dumont. E eu achei sensacional e genial, porque ele falou Santos Dumont se viu olhando sobre sua invenção, que foi o avião, matando pessoas na guerra. E eu estou te apresentando aqui um manual de ciência do comportamento humano que te ensina a manipular as pessoas. Então, o que você vai fazer com isso daqui para frente é a partir da sua ética. O Skinner é um dos grandes da humanidade, assim. Os psicólogos não gostam muito, mas estudam. Mas é porque... Mas agora pra gente é Mas é um problema... sensacional. Então, eu gosto muito de um podcast que chama Naruhodo, que é do Altair Souza. Altair Souza é um Como cientista. É que é o nome? Naruhodo. Naruhodo. Eu vou ver. Naruhodo. E o Altair Souza é um cara que é psicólogo e Você já me falou dele. E ele fala muito e ele fala exatamente dessa formação do psicólogo, né? Que normalmente os psicólogos vão atrás dos psicanalistas, eles estudam pessoas e não a psicologia em si. E ele fala do Skinner, que o Skinner é um dos grandes mentes, né? E aí tem um preconceito dos psicólogos porque ele é um cara... porque acho que ele trata, assim, tipo... Trata-se o Skinner como se fosse um Darwin, assim, da psicologia, né? Um cara que conseguiu compreender a psicologia como ciência, né, e a questão do comportamento humano. Porque eu acho que os psicólogos têm esse preconceito justamente por saber o que se consegue fazer com aquilo ali. Exatamente. Aí o Altair fala... Qual o resultado daquilo? E o Altair fala uma coisa que é engraçada, que ele fala assim, que o pessoal do marketing estuda mais Skinner do que o pessoal da psicologia. É verdade. E o Skinner, eu tenho um paper dele lá que eu sempre leio, assim, que é um paper brilhante, assim, que ele explica... Me manda depois. Vou te mandar. Mas ele fala exatamente isso, né, da teoria do comportamento. Não, e assim, eu acho isso muito mais perigoso, o que a gente consegue fazer com os dados, o que a gente cria depois da análise dos dados, do que a invasão de privacidade que os dados causam, né? Então, assim, a gente fala muito sobre LGPD, mas né? A gente enfim. É protegido pela LGPD. Exatamente. A gente consegue, e é uma lei que pegou, né, no Brasil. A gente chega, assim, eu consigo dar para o meu cliente, ou para a pessoa, mas eu nunca vou individualizar essa pessoa. Falar, não, esse cara é o CPF e tal. Mesmo porque isso não importa para quem está trabalhando com dados. O que importa são em que grupo que esse cara está e como que esse grupo se comporta. O cluster, você vai ver, você vai ter uma média desse cluster, uma média de comportamento ali, e você vai estar buscando o comportamento médio desse cara. E eu acho que qualquer profissional de marketing entende, ou deveria entender, que a gente está fazendo propaganda, ou a gente está fazendo comunicação, não para o Cláudio, para o Gabriel, mas para o grupo deles, né? Exatamente. Então, é aí que tá. E quando você fala de grupo, de agrupamento social, de antropologia, aí você começa a falar de manipulação. Eu queria trocar uma ideia rápida com você, que eu sei que esse assunto é muito profundo, sobre o artigo que você está escrevendo, da eleição da Kamala com Trump, né? E ali você também tenta entender como os dados numa campanha de marketing político funcionam para virar ideias, né? Ideias virarem votos, na verdade.
Só para contextualizar, né? A Uhum. gente Tá no tá no mestrado juntos, mestrado, né? né, junto da Nova Lisboa, do Instituto de Estatística. Isso. Instituto de Estatística do Nova de É, Lisboa. é, e eu estou estudando o efeito dos vídeos longos e vídeos curtos, né, sobre o comportamento, né, sobre a dinâmica da opinião, né, com que a opinião é formada. Esse é um assunto que me interessa, né, como que as pessoas formam uma opinião. E aí a minha questão é a diferença se assistir vídeo longo ou vídeo curto, qual que é o impacto que se tem na, na, na congruência da opinião entre o influenciador e o seu Uhum. público ali que tá respondendo, né, conversando com Não ele. necessariamente mudar a opinião. Não, é mais sobre a convergência de opinião, Eu porque concordo com esse cara, pô, é, legal. porque na dinâmica de opinião, isso é um campo de estudo, né, Uhum. bem vasto, assim, e é muito matematizado isso. Os chineses Uhum. são aliás, inteligência artificial, tudo isso é chinês, está dominando, assim, é China. impressionante. O investimento que eles têm em ciência é bizarro, né, que é o contraponto que você tem nos Estados Unidos hoje em dia. Mas na dinâmica da opinião, a maioria dos modelos eles mostram que você tende a convergir a opinião quando você é exposto a uma opinião. Então, por exemplo, você está sempre vendo os mesmos influenciadores, você vai em algum momento convergir com essa ideia. Uhum. Você pode convergir ou divergir dessa ideia, mas se o cara tem influência, a tendência, se ele tem influência sobre você, é porque a tendência é que ele vai convergir. Você também pode ter a questão de divergência de opinião, mas a tendência é que depois de um tempo tenda a ter uma convergência de opinião, tá? Então, por exemplo, né, quando você fala assim, ah, não, a elite do Brasil ela pensa muito parecido, o mercado financeiro pensa muito parecido, né? Aí você fala assim, ah, mas não, eles não se reúnem numa mesa e trocam para vamos lá e vamos pensar todos iguais e se Liga da reúnem. Não tem Justiça, uma né? Liga da Justiça. Na verdade, é o cara que está no Pinheiros ou no Paulistano jogando tênis. Eles estão nos mesmos clubes e é onde eles frequentam, eles estão nos mesmos eventos, e quando você começa a ser exposto sempre à mesma opinião, sem contraditório a isso, esse grupo tende a convergir na opinião. Óbvio que tem um cara que vai entrar lá porque ele discorda do cara e vai falar isso, mas a tendência é que quando você constrói uma bolha de reforço de opinião, que você convirja nessa opinião. Então assim, um influenciador ele vai ser influente sobre a sua sobre sua audiência se esses caras estiverem convergindo na opinião dele, né? Se você tiver divergência, não vai estar, ele não está sendo influente, né? Ele vai estar gerando. Não, eu tô pensando, o que você falou é muito interessante, porque se você for pensar os grandes manipuladores da história de opinião, Uhum, eles não tentavam mudar a sua opinião. Eles pegavam uma ânsia é. que aquele grupo tinha, vamos falar do alemão, né? Sim, 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 O alemão ele sim. pegava tudo aquilo que aquela sociedade tinha, É, só que ele direciona para algo, né? então, a manipulação nas redes sociais, ela é feita exatamente disso. Assim, E você vai no pegar pontos marketing de também. convergência e vai tentar fazer com que. Você lembra da época de 2013, das manifestações, né? Você estava lá, né? Não, eu não estava lá, mas eu estava acompanhando. Eu lembro porque, assim, sabe que é muito interessante? Porque Porque. foi isso, cara. Porque é muito interessante isso, E no porque eu marketing estava também. na agência, eu trabalhava na CDN nessa época, que é uma agência de PR Uhum. importante, e eu sempre fui do time de análise de mídia, e a gente tinha sempre uma ideia, a gente sempre olhava a gente sempre, a gente lia toda a imprensa e construía relatórios de como que, né, a imagem das. Isso que eu faço hoje em dia, assim, também, eu continuo fazendo isso. Eu vejo como que a imagem da empresa está sendo percebida nas mídias, né? Perfeito. Só que era uma época que a gente tinha até 2000, o Facebook é de 2004.
até o Facebook virar uma coisa, demora uns 10 anos ali. 2012, É, 2013 ali é quando o Facebook começa a ganhar uma força muito no grande. Brasil também, No principalmente. Brasil, e assim, mas você tem demora para isso acontecer, né? Sim, sim. Até então a gente está lá Foi acompanhando. tipo 8, 10 anos, né? 8, 10 anos, é normal. Para Uhum. você ter essa prevalência de consumo de rede social que começa a ameaçar a mídia tradicional, que hoje em dia é totalmente já mudou completamente o jogo. Mas naquela época você tinha ainda a mídia tradicional, os veículos tradicionais, eles eram muito importantes na construção de opinião. Não sei se você lembra nessa época que tinham demandas, tinham pautas, e a Fiat tinha uma campanha que estava rodando muito em mídia tradicional, que era Vem Pra Rua, algo assim. Lembro, foi E até meu é, cliente. e é É, impressionante, Cláudio, que eles sentiram um, algo acontecendo na sociedade que puxaria as pessoas para esse lado de Vem Pra Rua, sim, lançaram essa campanha com esse mote, com esse approach, para direcionar esse sentimento para o consumo de um carro. sim. E os marqueteiros políticos também direcionaram toda essa força, essa vontade daquele momento da população para algo, né? É. Para Então, algo que depois virou o que a gente está acontecendo agora. Então, porque é muito de pegar anseios de isso. uma galera e direcionar, Eu né? tava nessa época, Mas os dados dizem, né, sobre isso. nessa época foi interessante, assim, porque eu trabalhava lendo, né, a Uhum, imprensa e eu conseguia identificar, até um pouco antes de 2013, assim, eu conseguia saber como que você, pelo que você me falava, eu conseguia saber o que que você lia. uhum. Chegou em 2009, 10, isso começou a ficar muito difuso, muito confuso, assim, A informação já já não não era era mais a mesma. direcional. Em 2013, isso foi o ápice disso, né? E depois a gente tem o Brexit, Uhum, e aí que você fala, caramba, o negócio ficou muito confuso e eu lembro muito bem da gente, assim, na agência, tentando entender o que estava acontecendo. Porque a gente ainda estava muito tentando compreender, né, o que estava acontecendo. Só que depois disso, hoje em dia, eu consigo. Porque mudou de um jeito hoje que você está tão dentro de uma bolha de informação que eu consigo saber melhor do que eu sabia antes, antes pela imprensa, eu consigo saber em que bolha que você está pelo que você me fala. é porque no caso do Trump, ele é um governante do poder executivo ali. O poder executivo, tradicionalmente, ele atende a população toda. Uhum, O legislativo é um pedaço. uhum, Mas ele inverteu isso. Ele falou assim: vou pegar a é maior isso, camada isso. aqui dos Estados Unidos, que são homens Uhum. com escolaridade de ensino médio, Médio. né? Mais ou É, menos isso, e vou focar em entender os anseios e direcionar para mim isso, né? exatamente. E por isso que me faz querer estudar isso, né? E eu estudo no mestrado emoções, né? Eu olho para emoções e como isso vai impactar na opinião. Porque cada vez mais a gente fala sobre afetos, né? Uhum. E é muito menos sobre racionalidade, muito mais sobre afeto. E mídia social, ela canaliza muito isso. Se você analisa o Brexit, a primeira eleição de Trump, até a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, Zero, principalmente o Brexit, zero análise, zero não, racionalidade, zero né? racionalidade. Né? E o cara, ele faz campanha direcionada para aquela camada da população. Então, você está tão clusterizado ali e você fala assim, não, esse cara aqui, que é um cara progressista, que votaria, ou um cara que votaria para manter a Inglaterra Uhum. na União Europeia, eu vou falar para ele não ir votar, né? Porque Isso. eu vou pegar algum anseio dele e falar, não, você é rebeldão aí, você não vai votar, porque o cara que é de um outro cluster, você vai falar e sempre na emoção. Tanto que é muito difícil hoje em dia você olhar para as redes sociais e olhar para o debate público e enxergar algum nível de racionalidade, né?
É, Não isso existe começou lá na primeira eleição do Trump, na né? primeira eleição do No Trump. Facebook também. Do Facebook, que é aquela o escândalo da Cambridge Analytica, né? Exatamente, que ali o medo de você perder sua casa ali no crédito Exatamente. imobiliário, né, fez com que ele criasse as notícias, né, e a fake news é só um instrumento desse direcionamento, né, do seu anseio para algo, assim, ó, a Hillary vai acabar com Não, sua mas casa aqui no aí. Brasil é, né, a É mesma isso, coisa, né? né? Mas e no marketing, como é que você faz isso? Porque eu tenho os dados, eu sei, por exemplo, que meu cluster pensa assim, tem esse medo, porque a gente está falando de Uhum. afeto, a gente está falando de irracionalidade, a gente tem que lidar com medos, frustrações, né? Anseios, aí a gente tem que direcionar para uma venda, Então, né? e eu acho que essa que é a grande questão, como que você consegue entender quais são os afetos, daí afeto pode ser positivo, né, tipo, Uhum. ou negativo, e você vai direcionar a sua comunicação para pegar esse sentimento do cara, né? Uhum. Tipo, eu acho que quando eu gosto de analisar o marketing político porque essas inovações elas sempre surgem no marketing político, assim, é sempre o Sempre. primeiro ponto, né? E assim, e aí fica muito claro, assim, né? Mas olha que interessante que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia você vê um fenômeno e se observa um fenômeno de influenciadores que são de uma classe social mais baixa que consomem Porsche, por exemplo, né? O cara vai querer consumir Porsche porque e isso acho que hoje em dia é um problema até para Para Porsche, Porsche, né? né? Porque o cara vai querer consumir isso daí porque para ele esse é um anseio, isso é um afeto, é mostrar, né, um desejo. Já o cara que é do mercado financeiro, que tem muito dinheiro para comprar Porsche, ele não vai querer comprar Porsche, ele compra um carro bom. Mas por quê? Porque ele não tem esse anseio de ostentação. Por quê? É, Porque esse cara, ele surge de uma classe, o cara do mercado financeiro, ele normalmente ele estudou no colégio de elite, ele frequenta clubes de elite e ele tem o dinheiro num lugar diferente do cara que vem de uma periferia então ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que o consumo ele depende muito de uma construção não só individual, mas social também, né? Então isso é importante a gente prestar atenção. às vezes um consumo excludente, né? Então eu quero uma Porsche porque só meu grupo tem, Exatamente. ou às vezes um consumo de inclusão, eu quero me incluir nesse grupo, Não, quero fazer parte. eles falam muito do quiet luxury, né? Que Uhum, é tipo você tá vestindo tá na roupas de moda. luxo que você não sabe, porque às vezes são marcas que a gente às vezes nem sabe que Nem existem. conhece. E isso é uma coisa, assim, de você, tipo, não, eu tô aqui de. Ter códigos, né? Os CEOs das techs que estão com camisa preta, que não é a minha Hering, Uhum, é uma outra camisa preta que cai melhor e tal. uhum. Bom, assim, o que fica muito, assim, dessa compreensão e de uso de dados em marketing, comunicação, é que não é só o dado que você está usando, que você está vendo, mas você tem que ter um entendimento de filosofia, antropologia, Perfeito. ciências sociais, psicologia. Ou seja, quando você está falando de dado, não é você ter um bom dado, você tem que ter instrumentos intelectuais para usar esse dado. E a vontade que dá, cara, é largar do mercado, fechar a agência, parar de trabalhar no mercado e voltar para a universidade para tentar formar melhor Formar melhor. quem Eu acho vai que entrar. eu acho que isso é um Você grande. entendeu? É, Essa é a mas, minha vontade. mas a formação, esse problema de formação é um problema crônico em todas as áreas, né? É generalizado. Generalizado, você vê o debate econômico hoje em dia é um debate pobre porque tem uma má formação. Uhum. Você vê, assim, medicina que está sofrendo com isso, tem todas. E eu acho que talvez comunicação e marketing
sofra mais isso porque já é uma área mais precarizada em termos de E investimento, nova né? E também. nova, é. Nova, digamos assim, marketing como uma área estruturada, né? Uhum, Muitas coisas que a gente entende como marketing era economia, antropologia, administração, publicidade, né? uhum. Então, falando de coisa nova, mudando um pouco de assunto, mas também dentro do assunto, que esse podcast eu acho que tem que mudar de nome. A gente pensou em falar sobre data driving, mas eu acho que tem que chamar marketing como ciência. Consciência, exatamente. Porque a gente está falando de ciência aqui. É, Falando agora de inteligência artificial, isso. que é a pegada, né? Que todo mundo fala. Quando a gente se conheceu, 2 anos atrás, sempre, desde que eu nasci, já existia inteligência artificial, É, desde que eu não, nasci. Então, não. a gente já fez um podcast aqui falando sobre inteligência artificial, que não é uma coisa nova. Não. Mas quando começou a se falar muito, que foi na entrada do chat GPT, É, ali, né, ele popularizou, né? recentemente, quando eu conversei com você, eu estava começando a usar o chat GPT. Uhum, E você já assinava a versão paga e você já desenvolvia isso, inteligência isso. artificial. Então você já estava muito na frente. É, O são, nosso papo não. E agora eu tô na. Eu não desenvolvo inteligência artificial, mas eu tô no ponto que você estava naquela usuário, época. né? De Você usar. e o Pablo, né? Que eu conversava muito com o Pablo. O É, Pablo já O Pablo é usava mais usuário bastante. porque. É, Ele é mais usuário, você ele é mais mais. desenvolvedor, É, né? Então, fala um pouquinho de você com inteligência artificial, só antes. então, isso. É, porque assim, a empresa que eu trabalho, a Cortex, ela é Uhum, uma empresa que ela mora em maiores investimentos de grandes fundos, né, como SoftBank, para inteligência artificial no Brasil, né? uhum. O meu papel lá é desenvolver, porque tem uma coisa interessante na minha formação, porque eu me formo como jornalista, né? Só que eu vou, na minha carreira, indo para a área de dados por conta de análise de mídia, e aí eu tenho um certo É, momento que eu começo a entender que eu preciso entender de estatística, de programação, tudo faz sentido agora, é, você me e, contando isso. e eu entendi que eu tinha que virar um cientista de dados, assim, Sim, né? E eu tô uns 10 anos estudando isso, assim. E são coisas que as pessoas olham hoje em dia e falam, não, inteligência artificial e é uma coisa que eu já tô, né, tendo contato há muito tempo. Então eu aprendi estatística muito bem, hoje em dia eu sou um cara bem proficiente em estatística e bem proficiente em programação. E lá na minha empresa, no meu papel de diretor de inovação, basicamente o que eu faço é desenvolver inteligência artificial. E aí desenvolver mesmo, assim, né? Fazer aplicações que usam inteligência artificial. E é interessante porque quando a gente tem uma revolução, para mim, que aconteceu agora, assim, porque os algoritmos de inteligência artificial, eles não são novos, eles são antigos, assim, da década de 50 já tinha, né? Muito do que a gente usa isso, né? Você teve a revolução estatística no final do século XIX, começo do século XX, tem uma revolução estatística, você tem um aprofundamento durante o século XX, na década de 50 e 60 já tinha mais ou menos tudo que a gente usa hoje. São as redes neurais e tal. Só que o problema, você tinha alguns problemas, né? Que o cara tinha que fazer a conta na mão, né, ou no computador, né? Não processamento tinha o de processamento dados, de né, dados que que tem foi, hoje, né? né? E isso que é você pegar a estatística com processamento de dados que você começa a ter, as coisas começam a ficar muito poderosas, né? Então, é interessante, né, porque você tem o uso CPU, GPU para calcular matriz, né, e tem muito a ver com o desenvolvimento de game, né, porque a tela que você, né, para você jogar, eu não entendo muito bem disso, mas eu sei que para você jogar game você precisa, para ter aqueles gráficos todos, você precisa usar cálculo de matriz, e aí você tem Exatamente. os GPUs que você Foi o que usa, o Leandro falou é, aqui no, de inteligência artificial. e aí você tem as GPUs que facilitam esse cálculo de matriz, e isso ajuda a treinar
as inteligências artificiais que são com rede neural, que são basicamente álgebra linear. Isso que fez também o boom das empresas de NVIDIA e tal, NVIDIA, né? tal, ela fica muito valorizada por conta desses chips, né, que te ajudam a construir esse treinamento. É porque eu fui, né, eu fui até a IBM em 2010, mais ou menos. Ele já falava do Watson, né? É, é. Então, é muito antigo o É, não, Watson. e só que assim, E só já que, falavam de inteligência é, artificial e de poder de sim, processamento. e só que assim, só que o que acontecia? Para você processar, para você ter os dados, então, é, era muito fácil você fazer, era mais fácil você fazer, por exemplo, tá num banco e você fazer um modelo de crédito. Então você tem todas as variáveis do cara lá, então eu sei que ele é homem de 40 anos, tem emprego tal, 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 a probabilidade dele pagar o crédito é alta, sabe? Então o cara, aí você Uhum. consegue. Por quê? Porque você tem os dados estruturados, né? Assim como os dados assim de seguradora, né? Seguradora, Que é tal. Então, super. então ali você já estava usando essas inteligências Uhum. preditivas ali, né? Para TV, quando você digitaliza vídeo ou imagem, tipo Photoshop, você também está transformando aquela imagem em número, né? Então, quem já trabalha com Photoshop, você vai ter o número do tamanho da tela, é uma matriz que é o tamanho da tela, o tamanho da imagem versus, né? Uhum. Então, e aí tem RGB. Então você vai ter esses três RGB, você vai botar um em cima do outro e você vai ter a imagem, né? Isso tudo são três matrizes que você junta. Eu estou simplificando bastante, tá? Acho que o pessoal que Não, mas está muito legal. eu tô tentando simplificar só para eu vou perder coisas. Não vai caber É, num é, corte. Não, é. e não é pro pessoal que assiste corte. Não, e assim, não, é porque, Esse é pro pessoal que assiste completo não, mesmo. e tem coisas assim, tipo, Muito o cara vai ler e interessante. fala, não é bem isso, mas aí Sim. você tem o tensor, né, que a gente chama, que é matriz, que é basicamente matriz de matrizes, né? E você está falando com o O pessoal do pessoal, marketing, né? exatamente, o Então, pessoal liga. E aí, assim, então, assim, para construir imagem, então, você já conseguiu colocar esses dados de imagem numa rede neural e treinar essas redes neurais e sair. Agora e texto, linguagem natural, o, o natural language, uhum. né? Tipo, O ChatGPT. que é onde o ChatGPT Uhum. funciona, né? Surge. E eu acompanho isso é, desde o você tem grandes pessoas tentando entender como que trabalha com texto, matematiza texto, né? Para você transformar isso em um dado computável. Tipo, o que você É, falou de emoção. Eu é, ler uma frase e exatamente, falar, isso saber aqui é. exatamente. Tipo, E, eu falar assim, você é foda. é, Falar se isso é bom ou é ruim. exatamente. E é isso, né, que no final. E aí tem vários, desde o. Nossa, tá difícil hoje. Desde o. Como que é o nome do cara? Que tem até um filme sobre ele, que ele. Do Turing lá, Sim, do Turing, do Chomsky, pai da você internet. tem grandes mentes tentando trabalhar com isso. E aí você tem. Só que no laboratório do Google, né, em 2000, não lembro de 2016, Uhum. não lembro bem a data, mas eles conseguem pegar essa linguagem natural e vetorizar isso. E vetorizar, quando você vetoriza, você transforma em dado matemático, que chama Word2Vec. Eu brinco que o cara que inventou isso, os caras que inventaram isso lá no Google, é uma invenção, para mim, muito semelhante ao fogo,
Uhum. roda, um cálculo do que o Newton criou, assim, é É. uma ferramenta que vai mudar a humanidade. Pouca gente A gente vai presta sentir atenção nisso. depois, né? E ninguém presta atenção nisso, assim, que o cara pega, a gente consegue pegar um conjunto de dados, de texto, e aí você consegue transformar isso num vetor, ou seja, você transforma isso em matemática, você consegue Uhum. colocar isso no espaço, que a matemática é isso. Então, eu consigo pegar uma frase e uma palavra e saber que a palavra está aqui no espaço. Uhum. Então, por exemplo, amor. Amor está aqui. Love, em inglês, vai estar muito perto. Por isso que melhorou muito Entendi. essa coisa de tradução. Então, amor está aqui, amoroso vai estar muito perto. Odeio vai estar aqui. Assim. Então, imagina que isso é um espaço dimensional. Mas isso tudo treinando uma inteligência, né? Você transformando, você consegue transformar texto em número. É basicamente isso. Em um espaço numérico. Não, mas para chegar nisso, de estar perto, você precisa treinar Não, essa. você transforma o texto em um. Você ainda não chegou na parte de treinamento. É, porque essa é a minha Não, dúvida, a não chegou parte na de parte de treinamento. treinamento. É. Quando você consegue, que é o embedding, que você Uhum. faz isso, transformar em vetor, e é muito interessante porque se eu tivesse, eu vou dar um curso na Berge sobre isso e eu vou mostrar isso assim como funciona. Quando eu Aí eu transformo vou, cara. uma Eu vou ser palavra seu aluno. transforma uma palavra no vetor, ali você coloca, você consegue fazer soma. Você consegue tinha uma coisa que eles no Word to Vec eles brincavam que é se você colocava rei menos mulher dava rainha, Hum, entendeu? Ou seja, né, isso é um exemplo, né, porque o número você consegue transformar. Mas o que você consegue fazer? Você consegue saber se aquele texto é similar com o outro. tá. Então eu consigo saber o quanto que aquela frase é similar à outra frase. Então eu consigo entender o contexto, eu consigo saber o contexto. Acho que agora eu tô entendendo por É, que que você falou que isso é tão revolucionário. e o mais interessante disso é que quando você faz isso, você consegue pegar esse dado, estruturar ele de uma forma que você consegue colocar numa rede neural. E essa rede neural você consegue fazer esse treinamento. Ah, aí vem o Então, treinamento. e aí vem o treinamento. Você pega esse dado, você joga numa rede neural. E Então, aí, por quanto exemplo, mais coisa ele lê, melhor, né? no meu mestrado eu faço isso, assim, eu construo isso, assim, né? Tipo, e aí você vai Ele ter. fica vendo, assistindo vídeos, né, no seu mestrado, por exemplo. Não, eu pego o texto e transformo Texto o do texto do vídeo. vídeo, Ah, tá, dos comentários. porque assistir o vídeo ia precisar de um processamento de computacional que eu não sou. Que para um nível de Entendi agora. pesquisador que eu sou, só se eu fosse chinês, por exemplo, porque o governo chinês ajuda os pesquisadores, né? Os Mas outros governos não. aí E, você pega os textos, comentários, treina essa. eu treino e aí a partir desse treinamento que eu tenho, eu consigo saber se ele é favorável, desfavorável, né? A intensidade de se é. Então eu posso te afirmar uma coisa e eu quero saber o que você acha dessa afirmação antes de você Uhum. terminar. Pelo que você me falou, pelo que eu leio das empresas, principalmente as brasileiras, eu leio mais sobre as brasileiras, pelo que eu conheço de profissionais do setor, a gente não está usando nem 1% da capacidade da inteligência artificial no marketing ainda. Não tá. E eu vou te explicar por quê. Assim, ainda a gente está Talvez muito no porque a começo. gente não saiba o que é. Então, eu Do acho jeito que você está isso. me explicando, eu estou É, entendendo outra coisa. e aí assim, aí quando você entra no chat GPT, e aí isso. Teve uma outra revolução que é o que chamam de transformer, que é um tipo de cálculo nessa rede neural para ser mais rápido o treinamento, que potencializa esse treinamento, foi uma outra revolução. Mas a mais importante é essa de vetorizar o texto. Aí depois você tem algumas técnicas de treinamento e uma delas foi o transformer, né? O GPT, isso, né? Generative Pre-trained Transformer. Transformer é do modelo que ele usa para treinar. E aí ele faz de um jeito que faz de um jeito que é muito mais rápido, assim, sabe, para fazer isso. E essa foi a grande revolução. Também foi desenvolvido no laboratório do Google. Só que é a OpenAI que
pega isso e consegue construir. Uhum. E esse Generative Pre-trained Transformer, e aí que é o que você tem no formato de chat, que você fala e ele te responde, que é um chatbox, tem várias técnicas de chatbox para isso, para Uhum. construir, mas o que ele está fazendo basicamente é calculando a probabilidade do próximo texto aparecer. Então, isso é uma coisa que a gente faz, mais ou menos. Às vezes você está ouvindo uma música que você nunca ouviu, você sabe qual que é a próxima palavra, porque você tem você tem essa. Mas o que ele faz é isso, dado o contexto que você deu para ele, ele consegue saber qual que é a próxima palavra que ele vai fazer. E isso tudo parece que ele está construindo um texto que ele está raciocinando. Ele não está raciocinando, ele só está vendo a probabilidade da próxima palavra. Só que ele foi tão bem treinado e ele tem tantos dados de treinamento que a assertividade da próxima palavra é muito boa. E se você dá, e aí tem, se você dá um contexto bom, você explica o que você quer, ele consegue te trazer exatamente o que você está querendo, assim, né? E isso é muito louco, né? Porque é isso. E tanto que tem agora uma coisa que é muito parecida com a sua área, que tem o cara que, quando você tem o Google, eu lembro que quando começou a ter Google, você tinha essa coisa de, usar ou não o Google. Eu peguei isso, assim, você usa o Google, você não Eu usa, lembro. Na época do Alta Vista. e aí de Uhum. repente virou uma coisa normal. Sim. Você usa o Google, que é uma ferramenta. Eu acho que com essas ferramentas de generativo de IA vai ser a mesma coisa. Assim, E você usa o mais rápido ChatGPT? ainda, eu acho. A Porque vai ser adesão. uma adesão muito mais fácil, assim. E, e, e surgiu uma profissão que é o SEO, né? O cara que vai ver, entender o algoritmo e conseguir potencializar como ele faz isso. Nessa das AI generativas de texto, surgiu o cara que é o engenheiro de prompt, que é você entender como aquele algoritmo funciona e o prompt, né, que é o que você escreve para o push. Uhum. Se você consegue escrever muito bem isso, explicar muito bem, usar a estratégia, você consegue ter o resultado do algoritmo melhor. E aí, para isso, você precisa entender que ele é um algoritmo e está calculando a próxima palavra, que ele tem uma janela de contexto que você. Então, você precisa entender o algoritmo. Isso é uma coisa importante. Só que o que acontece? Eles tem um monte né, não tem só a OpenAI construindo isso, tem, né, Gemini, tem várias outras inteligências parecidas, né, com essa, o DeepSeek e tal. Só que o nível de treinamento que eles chegaram ali, então do GPT-1 para o GPT-2 tem um salto gigantesco, GPT-2 para o GPT-3 tem um salto gigantesco, GPT-3 para o GPT-4 tem um salto menor, bem menor. Já é Hum. mais parecido, é melhor, mas já é mais parecido. E aí você chega num momento que você, por mais que você treine, porque é a quantidade de treino e de tecnologia de treinamento, Acabou, né? Ali. eles chegam num limite. Então, os Uhum. resultados, eles são, você vai melhorando, mas ele acaba sendo uma melhora muito menor do que você tinha exponencialmente a melhora. E percebendo isso, né, a OpenAI ela teve uma ideia que é uma outra ideia brilhante, que é a ideia de, tá, você vai lá, quando a gente se conheceu ali 2 anos atrás, você Uhum. ia falava com ele, ele te dava, e você pedia o preço do tomate. Ele falava, então, eu não sei qual é o preço do tomate, mas você pode entrar no site do IBGE para ver qual é o preço do tomate. Você perguntava a temperatura, não sei qual que é a Uhum. temperatura, porque eu não consigo ver qual que é a temperatura, porque eu fui treinado até 2021, 22, 23, sei É, lá. eu lembro que ele falava Falava isso. isso. Hoje em dia, se você vai no ChatGPT e pede o preço do tomate, ele vai, entra no site e vê qual que é o preço do tomate e retorna o preço do tomate. Ele é como o Googlebot, né, hoje. E isso é o que a gente chama de agente. Isso daí são os agentes autônomos que estão agindo. E para mim, essa que é o que hoje em dia é o que eu estou desenvolvendo. Eu acho que eu acho que isso, porque se eu vi muito o CEO falando disso e às vezes os CEOs eles gostam de um hype, né? Hum. Mas eu acho que isso, Sim. isso realmente é uma coisa que é uma mudança paradigmática para mim, esses agentes de AI. Por quê? Porque, assim,
o algoritmo, o GPT-4, GPT que for, ele é o motor desses agentes, né? Você escreve um texto, você pede uma coisa, você consegue identificar pelo contexto o que ele está pedindo. Ele identifica aquilo e ele vai e chama uma função que faz aquilo e vai retornar essa informação para você. Não é mais o, não é o modelo que faz isso. Ele tem um agente que faz isso. Ele tem uma função para quem programa ali. Tipo plugins, né? Você É, conecta com é, ele. é, é isso. É uma função. É como se você estivesse no Excel fazendo uma função de soma. É Uhum. isso, assim. Por exemplo, eles não sabem construir, fazer conta, né? Porque ele é um de texto. Então, mas eu consigo chamar uma função que sabe que vai pegar uma biblioteca de Python que sabe fazer conta e vai fazer a conta para você. E ele vai retornar o resultado. É o exemplo que eu estou dando. Você chega e pergunta a temperatura ou pergunta o preço do tomate. O algoritmo do GPT ele não sabe qual que é ele, não é? Porque ele é um teste, ele é um gerador de texto, ele é text engine, ele vai gerando texto. Só que só que pelo contexto que ele tem aqui, ele vai pegar o contexto, que é aquele número que transformou, ele vai ver o número mais similar dessa função e essa função vai pegar e vai fazer isso. Ela vai entrar, vai ver, vai entender que você está em São Paulo, vai entrar, vai ver que o preço do tomate em São Paulo é tanto, vai retornar o preço de São Paulo. Essa, Mas essa, então, mas aí é um paradigma que, assim, até aqui a gente poderia comparar a evolução ou revolução do ChatGPT com uma maior disponibilidade de informações num isso, tempo curto, curto. que é o que o Google fez lá atrás É também. isso, isso. Agora não, agora não é mais É, disponibilidade de informação, é criação também. exatamente. E aí que entra uma coisa, porque você consegue fazer tarefas cognitivas que você não conseguia fazer antes, assim, né? Então, Parece e- muito mais uma inteligência agora. isso, aí que você tem essa sensação de que realmente e é muito legal, porque eu trabalho fazendo isso, né? E aí, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu estou olhando para o pessoal de suporte lá na empresa, que eles precisam fazer um monte de atividades, né? E aí eu estava conversando com a minha de suporte e ela falou, cara, é impossível fazer isso. Botar Uhum. AI aqui, é impossível. Aí eu falei, não, então, deixa eu te mostrar, porque eu já fiz isso. O cliente vai lá e fala assim, eu preciso inserir uma matéria que não entrou na plataforma, tal, 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 e por algum motivo não entrou na plataforma. Ele me dá uma série de links. Eu pego esse texto do cara, jogo no que a gente, né, Uhum. nessa, aí ele vai pegar esse texto, ele vai entender que eu construí uma função que está escrito que eu escrevo a função assim. Vai pegar o link, verificar se na plataforma, se não tiver na plataforma. Se não tiver, ele insere na plataforma. Se tiver, você retorna, informa para ele que já está com essas informações. Caramba. Isso o chat GPT, não é o chat GPT que está fazendo. O chat GPT está entendendo o que o usuário pediu. Ele vai e faz uma função. O chat GPT não consegue entrar na plataforma. Quem consegue eu consigo pela API da plataforma entrar na plataforma. Então ele está chamando uma função que faz isso. Então vocês construíram um agente. A gente constrói agentes. E é Uhum. interessante porque quando você vai comprar o modelo da OpenAI, eu uso a Uhum. OpenAI porque quando a Uhum. OpenAI porque ela Popular agora. é popular Uhum. e é a que eu uso também, né? E se eu vou lá eu entro na API da OpenAI, eu compro por token, né? Por número de palavras que eu estou passando. Aí eu vou lá e faço uma pergunta para ele. Só pro modelo, então pro GPT-4 All-in, que é o Uhum. que eu uso, ele vai e pergunta o preço do tomate, ele vai dar a mesma resposta que ele dava 2 anos atrás. Fala, se você precisa entrar no site e tal para ver. Se eu entro no chat, que é o produto da OpenAI, para o usuário final e faço essa mesma pergunta
para o mesmo modelo, ele vai começar a chamar um monte de agente e vai trazer essa resposta para mim. Eu não sei se deu para entender a Entendi. diferença. E isso eu acho que vai ser isso é revolucionário, porque eu consigo fazer um monte de atividade no cara de comunicação e marketing que eu não conseguia fazer antes, mesmo com o ChatGPT. Porque o ChatGPT vai ser bom para o modelo vai ser bom para resumir, extrair trecho, Traduzir. traduzir, ele tem algumas coisas É. que ele é muito bom. Mas com Mas os o agentes, agente, ele potencializa assim no nível. já tem gente vendendo, né? Cursos de Então, mas coisas de, por exemplo, você não precisa mais de nenhum funcionário na sua agência. sim, mas Entendeu? Mas ainda eu não é acho que isso, é mas uma é o coisa, caminho, né? eu acho que tem também isso. Eu acho que tem curso que sempre tem o bobo e tem o otário esperto que Eles saem todo dia sai na todo dia, rua, e né? aí porque assim, você consegue ter plataformas de low code que você usa, constrói o agente. Eu já usei e eu acho ruim, assim, eu acho Uhum. que não funciona tão bem, mas pode funcionar para alguns propósitos. Mas quando você faz um deep dive, entende realmente, resolve realmente, porque realmente o problema e você coda aquilo, que é o que a Uhum. gente faz, aí eu acho que a solução ela fica. Então, por exemplo, eu desenvolvi uma oferta que é uma oferta de construção de estratégia, que ela é baseada em agente. E aí, que eu pego uma empresa, falo o nome da empresa, falo a marca que ela tá, os objetivos estratégicos, aí ele vai fazer uma pesquisa no Google, um agente que faz a pesquisa no Google e traz Uhum. o que eu quero, o que é importante para mim. Ele vai conseguir descrever a empresa, um agente vai descrever a empresa. Aí um outro agente, ele entra numa API de fornecimento de dados de imprensa e ele captura tudo que tem ali com aquele nome e gera um diagnóstico de imagem automático, que é uma coisa que, cara, para se construir teria que ser uma pessoa com uma experiência que eu tenho de 20 anos. Exatamente. E eu uso muito estatística para isso. Quando eu estou fazendo diagnóstico de imagem, eu estou olhando para desvio, o desvio padrão, eu estou vendo a frequência, eu estou olhando um monte de coisa que só um profissional que trabalha com isso entende, só que é estatística São aplicada. somas de inteligências, Exatamente. né? E também para chegar num objetivo, às vezes, né, Cláudio, que você dependia de muitas cabeças É. pensantes ou que você se perdia com o tempo. E era difícil de fazer. Então, aí chega no final que eu gera um OKR para a empresa, que ela é hiper assertivo e que uma agência vendia por 4 meses de trabalho eu faço em 10 minutos. Exatamente. E aí, com muita inteligência de comunicação ali dentro. E eu que Exatamente. coloquei a inteligência de comunicação ali dentro. Então, assim, você tem algumas mudanças de mercado que vai ter, e como eu estou no mercado de tecnologia, eu penso muito em tecnologia, então você Mas você tem. está preocupado, assim, com o que as Eu, pessoas falam de perda de vagas, então né? E eu não me preocupo, assim, porque eu acho que isso é uma coisa complexa, assim, porque realmente vai ter uma substituição das tarefas e já já está, está né? tendo, assim, tipo, isso é uma coisa que já é realidade. E se você for um profissional que decidiu não ter conhecimento e você acha que fazer um curso na internet está bom para você e você vai ser o cara só que reproduz, Aí já aí é. se perdeu. Esse cara você já não existe mais. É, porque eu ia chegar nessa É, pergunta, que é assim, o que que você indicaria, porque muitos dos que ouvem aqui são profissionais no início de carreira ou que estão ainda na faculdade, né? O que que então, você indica, eu assim? acho que assim, quanto mais consistente for a sua formação intelectual, mais chance você vai ter de se sobressair no mercado. Perfeito, formação intelectual. Porque assim, você vai ter que, cara, nossa, por que eu estou estudando antropologia? Estuda antropologia, porque lá no final você vai entender porque Exatamente. sociologia, filosofia. Se você, Às vezes tem uma é, ansiedade, eu vejo nos alunos assim, eu quero aprender a mexer antigamente, né? Photoshop. Não, agora eu quero aprender a mexer no Google Ads. Uma coisa de ferramental então, que ferramental, vai ser substituído. vai ser, Então, você realmente é difícil, mas é o ideal
você tem uma formação parruda, né? Parruda. Consistente intelectualmente, E né? aí entender muito de negócio, do negócio, Isso. vai ser cada vez mais importante entender do negócio. Mas assim, essa parte de vai Uhum. perder. Eu sou meio descrente com isso, assim, porque eu acho que primeiro vão se criar novas posições e o sistema capitalista, assim, ele precisa que as pessoas estejam trabalhando então assim não dá para não ter isso, assim. As pessoas vão ter que estar empregadas, senão o sistema ele Então a se dica seria, eu acho, ver se você concorda. A dica seria assim: em que lugar você quer estar ali? é isso que eu ia falar. Qual vida você quer ter Exatamente. daqui a 10, 20 anos? É, Ou 5 anos, né? porque Escolha. porque assim, vai ter uma precarização. Da mesma coisa que aconteceu com o motoboy com o iFood, do taxista com o Uber, Uhum. o trabalho intelectual universitário, que é o advogado, o jornalista, o publicitário, ele também vai ter uma Precarização, né? precarização. E isso é interessante porque vai mexer com uma classe média ali, e é isso que eu acho que vai ser interessante, porque quando é com as pessoas mais periféricas, não se É faz inovação nada. tecnológica, Exatamente. Agora, quando né? começa a pegar o seu Aí. filho que estuda na PUC Direito, aí você começa a falar, "Meu, calma E aí, agora, né? É, eu acho que esse trabalho intelectual, ele vai sofrer, e aí ou você vai ser o cara que é extremamente estratégico, ou você vai ser o cara precarizado. E Exatamente. aí, esse estratégico ele vai ser muito restrito, eu acho. Assim, mais comum seja que você seja precarizado. Hoje em dia é muito pouco valorizada essa formação acadêmica, assim, você vê até os RHs não querem muito o cara que é mestre, doutor, assim, Não. né? No Brasil. No Brasil, porque na China é o contrário. Na China você precisa ser doutor para Google também é. incentiva a pesquisa Exatamente. acadêmica, né? Os bons empregos no mundo, você precisa Uhum, ser PhD. uhum. Mas no Brasil, aqui não, né? Você não precisa Para ser CEO, você não precisa ter não, mestrado, não precisa doutorado, ser nada. né? Só que daí você chega na BYD que está fazendo a Tesla sofrer bastante, eles têm, sei lá, são milhares de PhDs, assim, não é? Exatamente. Sei lá, é um número tipo casa dos milhares. Assim. Assim, E aí aqui é entra. muito incentivado, né? E também é uma tendência a se fazer um MBA, uma Exatamente. pós-graduação, mas a formação científica ela é muito Muito complicada complicado, né? e A pouco gente sabe. incentivada. A gente Foi sabe. super difícil, né, Exatamente, é pra difícil. gente. E eu quero continuar tal, e assim, Uhum. porque o que É eu. proposital. Não, o Altair brinca, o Altair Souza brinca que fazer mestrado e doutorado é o jeito mais difícil de ser pobre, né? Porque você é tão Uhum. desvalorizado que. Só que, ele é difícil, ele é chato, não sei, mas quando você passa por esse processo, você está passando por um processo de construção de conhecimento que é inestimável. É inestimável. E isso vai ter uma aplicação no seu dia a dia que você nem imagina. Então você vai ter que, para passar isso, você vai ter que ter aprendido, né, vários modelos Várias estatísticos. humilhações. Você vai passar Mas várias. assim, essas Não, humilhações que eu digo assim, várias provações. várias profissões. A Você vai ter cada que. vez que você É, sentir que você sabe tudo, você vai ver que você não sabe que é nada, exatamente o que eu estava falando né? do dado, assim. Você tem que. Porque assim, me tratam sempre como uma pessoa inteligente, né? Uhum. E aí, eu não, eu sei que eu Você não não é, é sou. verdade. Não, não, eu sei assim, Claro que você eu é. sou, não, não, porque lá no, assim, só, não, você é inteligente. E eu falo, eu não me acho inteligente, e por quê? Pelo Porque, menos esforçado, vai. exatamente, não, mas assim, porque pra mim a inteligência é você saber o quanto você não sabe. No momento que você Uhum. acha que você sabe tudo, é o momento que você se perdeu. Exatamente. Aí você virou uma religião. E o mestrado é essa quebra. Exatamente, é uma É como quebra. se você tivesse feito um trote, como você faz na É, faculdade, ali marca o início de uma exatamente. era. E o mestrado é o início da era de você saber que você não sabe porra Porra nenhuma. nenhuma, e você, tipo, nesse universo acadêmico, você tá engatinhando. Eu tava vendo uma influenciadora que me incomodou muito, assim, que ela tava, tipo, se achando comendo
uma economista comendo um negócio, tipo, não, porque e ela fala assim, se você se formou na melhor escola de economia do país e fez o melhor mestrado do mundo com o prêmio Nobel, então aí você pode vir discutir economia comigo. Eu falei, caralho, porque assim, querendo ou não, a gente tá fazendo o melhor mestrado do mundo na nossa área. Tipo, a gente, né, sai da USP ali, Sim. tipo, e eu tô saindo do mestrado tendo absolutamente certeza que eu não sei nada. Exatamente. E essa é a melhor sensação aqui do Melhor mundo, de cara. todas. Porque, tipo, cara, eu sei. É terrível, O mas tamanho é terrível, mas é ótimo, porque você sabe o tamanho da sua ignorância. E te faz estudar, e te faz. Então, assim, eu, como diretor de inovação, eu tô sempre num campo que eu tô todo dia aprendendo alguma coisa nova. E me incomoda quando eu não tô aprendendo alguma coisa nova. É isso. E aí entra onde você quer estar, né? Você pode usar a inteligência artificial para facilitar seu trabalho e tipo que ajuda muito, mas você pode também usar isso para te dar ganhos de conhecimento. É porque a dica o pedido, né, de dica, assim, professor, dá uma dica aí pra gente que tá começando e tal, sempre vem no sentido, cara, de dê uma dica para eu me dar bem no mercado profissional. Mas eu prefiro ir no sentido de desenvolva seu intelecto, porque vai ser É. gostoso, cara. Não, Você vai ter uma vida boa. não, Você vai se sentir exatamente, bem. vai ser, às vezes você vai ficar meio desesperado às vezes, mas ele é bom porque você cara, não tem nada mais parece meio babaca, mas não é nada Uhum. legal que aprender, cara, tipo, Sim. e assim, E se você tiver um assim, pouquinho de malandragem, você consegue ganhar dinheiro com o seu exatamente, aprendizado. exatamente. Assim, porque para você se dar bem no mercado corporativo, e isso é uma verdade, você não precisa ser o melhor. Uhum. Você tem que ser muito bom em política. Ou psicopata. Ou psicopata, Porque assim, quantas vezes você fala, mas aquele cara virou diretor e ele é um Uhum. incompetente. Mas, cara, não é, né? Ele é muito competente para as competências que precisam Que para ele estar ali. precisam, exatamente. Que é um cara relacional, é um cara que está sempre conversando, é um cara que está articulando bastidores. Tudo bem, se você tem um perfil desse, e eu não estou demonizando isso, eu acho que isso é um Uhum. perfil que, por exemplo, eu não tenho, eu sou um cara mais do estudo, de estudar. Se você tem um perfil de relacional, você vai se dar bem no mundo corporativo, mas para você se dar bem no mundo corporativo, não tendo esses perfis, você precisa ser muito bom tecnicamente. Exatamente. E aí você hoje em dia tem a carreira em V, né? Que você pode ou ser um gestor, tal, chegar a ser um CEO, ou você pode ser um especialista. Que Uhum. foi a minha decisão, assim, eu cada vez mais sou um especialista. Eu também. Isso é uma coisa que às vezes é meio. Porque assim, pô, você não está na reunião executiva, você não está fazendo certas coisas que são que aos olhos, né, de uma Uhum. corporação são as coisas importantes, mas ao mesmo tempo você está fazendo as coisas que realmente importam, que é tipo estar desenvolvendo uma coisa nova, Adorei tudo isso que né? você falou. Não, porque, cara, é difícil a gente pegar pessoas que pensam semelhante assim, mas às vezes encontrar tal. Mas aí dá mais sentido ainda no que a gente está fazendo. E você é um exemplo, cara. Acho que para todo mundo que tá ouvindo podcast, você pode não querer se chamar de inteligente, mas pelo menos esforçado. Não, isso E é que mais você importante, está né? sempre lendo papers e ouvindo podcasts e sempre se mantendo informado. E para finalizar, né, o podcast, eu queria falar uma coisa que é muito importante, que normalmente vem no início. Quem que é você? Qual que foi? Onde você trabalha? Aí o editor tá ferrado. É, Então, eu sou. você falou um pouquinho, Eu né? falei assim, mas assim, eu tenho uma carreira que é uma carreira bem não usual, assim, Uhum, e eu acho que condiz muito com quem eu sou, assim, sabe? Se você olhando pra, na perspectiva, assim, eu nunca fui um bom aluno, né? uhum. Nossa. Assim, mas depois que eu fui fazer graduação, pós-graduação e tal, aí eu Uhum, virei um bom aluno. Mas na escola eu era aquele cara que não prestava muita atenção, não era da bagunça, mas era meio diferente, uhum. assim. A gente tinha uma escola que obrigava muito a você seguir certas cartilhas. Acho que hoje não é mais assim. E aí eu decidi ser jornalista.
jornalista, assim, eu fui fazer uma graduação de jornalismo que, cara, nunca tinha passado na minha cabeça, foi uma coisa meio ali, tipo, eu Uhum. não sabia muito bem o que Precisa decidir fazer, alguma já coisa. decidi, eu nunca fui um jornalista estrito sensu, aqueles caras Uhum. que puta, gostam de ser Uhum. jornalista. E isso foi interessante, porque, Acho que trouxe talvez uma crítica, e né? assim, Um senso crítico. e na hora que eu me formei, e eu tinha certeza, e quando eu me formei, eu fiz uma pós-graduação em audiovisual. E Uhum. eu tinha certeza que eu ia trabalhar com audiovisual, assim, e era uma época que era completamente diferente Do dessa que a gente está daqui. vendo aqui. Para você fazer um vídeo era a coisa mais difícil do mundo, Sim, assim, tinha não era câmeras, acessível, né? não era acessível. Eu que eu comprei um Mac, cara, e minha irmã trouxe dos Estados Unidos, assim, Uma e joia veio rara. gente, assim, de outras produtoras ver. Uhum. Só que nessa minha jornada, eu caí para começar a fazer um trabalho de análise de mídia, que era você lia o jornal e escrevia um texto explicando o que estava acontecendo no mundo naquele momento Tipo para... clipping, né? Ele é o depois do clipping. Entendi. Fez o Tipo, clipe e dá um aí você para pega um e CEO, por constrói uma exemplo. análise em cima Uhum. disso, porque o cara receber só a matéria não é... Perfeito. E aí você escrevia uma análise, tipo, e aí era um texto, assim, e eu caí numa redação lá que era na CDN, que era uma crise, o jornalista estava passando uma crise e tinha jornalistas incríveis e eu caí lá super menino para trabalhar. Só que e nesse processo a gente tinha um indicador que chama IQEM, que é o Índice de Qualidade de Exposição nas Mídias, que foi criado pelo Heron do Carmo e pela Marília Stabile. O Heron é um professor da FE, a USP, e a Uhum. Marília é uma jornalista importante. Que você pegava essa imagem na mídia e transformava em número, Tá. em indicador. E aí você falou, pô, isso Indicador. aí é sensacional. E aí eu comecei a fazer isso e eu comecei a me dar muito bem, porque eu tinha uma visão ali de matemática tal, boa, porque o meu colégio teve uma formação boa, Uhum. e eu decidi ir para ciências humanas, e eu gosto muito de ciências humanas, eu acho que essa foi uma decisão muito certa, mas se olha para o meu cérebro assim, ele é muito mais parecido com o do meu irmão gêmeo. Eu tenho um irmão gêmeo que é Eu lembro que você falou, é. engenheiro naval e trabalha no mercado financeiro. Só que o meu irmão é muito brilhante nessa coisa Uhum. de exatas. E eu. Porque em gêmeo ou você se constrói no que é igual, ou você se constrói na diferença. Então eu fui para a diferença do meu irmão. E eu queria ser artista, porque a minha primeira pós era em vídeo arte, estudei artista. Então eu Sim. queria ir para essa área. E eu trabalhava na produtora e trabalhava nessa agência fazendo isso. Eu fazia vídeo, era Uhum. roteirista, fazia vídeo e trabalhava fazendo Essas análises essas análises. críticas. Só que quando era para fazer análise, olhar os dados e analisar os dados, eu era melhor do que os jornalistas experientes. Uhum. E eu fui me dando bem nisso, e aí teve um momento que eu tive que decidir, e eu decidi ir para essa área de análise de mídia com dados. E eu lembro que eu fiquei meio assim, mas chegou um cara e falou, cara, você sabe que isso daí vai ser o futuro, usar matemática para Uhum. comunicação, não sei o que lá. Que ano mais ou menos isso, você Isso sabe? era 2010, 11. Nossa. E aí eu comecei a estudar estatística. Começaram a falar de Big Data e tal. Então, e estava começando a falar de Big Data. Aí eu Uhum. comecei a estudar estatística e eu estava na CDN, fui crescendo lá. E aí a vice-presidente da área, ela saiu para abrir uma empresa no Grupo Impress de análise de mídia, que chamava Pontomap, e ela me convidou para ser diretor e fundar essa empresa. Aí, porra, aceitei, e Uhum. eu achei que, né, nossa, virei diretor, cheguei lá, né? É que você descobre que cargo não tem não é nada Não, demais, né? não. E aí eu comecei a trabalhar lá, a gente desenvolveu essa empresa tal, e aí nessa empresa eu tive cada vez mais, né, entender mais de estatística, de número, e eu comecei a perceber o quanto que eu gostava disso. E ali a gente tinha que contratar empresas de tecnologia para analisar dados, né, para ajudar a gente com a análise de dados. E eu sempre sentia que os caras da tecnologia estavam meio que passando a perna em mim, sabe? Tipo, e eu falei, cara, eu vou aprender a programar. Isso era 2014.
E aí que eu entendi que existia uma área que era de Big Data, né? De usar programação, estatística e conhecimento de negócio. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu entendi, eu comecei a estudar isso. Eu comecei a estudar Python, comecei a estudar estatística e eu ia fazendo isso, melhorar Python, estatística. Então eu tô há muito tempo já estudando isso. Aí eu estava na Ponto Map e eu entendi que eu queria trabalhar mais com dados do que com o que a gente fazia ali, que era uma análise de mídia. Conversei com a minha sócia ali, eu falei para ela, não, eu queria que a gente virasse mais dados. Ela falou, não, não é muito por aqui. E eu falei, então eu vou sair para trabalhar com isso. Deu 6 meses que eu estava fazendo isso, o CEO da Cortex, o Leonardo Rangel, ele ficou sabendo que eu tinha saído de lá e ele tinha desenvolvido um produto para comunicação institucional, que era, não era parecido, mas era o mesmo público que a gente trabalhava ali, um pouco, é diferente, mas tinha esse universo de análise de mídia e tal, mas com muito mais tecnologia embarcada. Então foi aí Aí eu fui para que você Cortex porque eu chegou. queria, falar, não, eu quero trabalhar numa empresa de tecnologia. Uhum. Eu quero trabalhar numa empresa. Aí eu fui dentro da Cortex fazendo essa migração para hoje eu estar na área de engenharia e produto que eu estou hoje. Mas eu fui atendimento ao cliente, aí eu comecei a desenvolver algoritmo, trabalhar com o pessoal de data science, fui cavando a minha ida para. E tudo faz sentido, né? Porque você deu um sentido nisso, de sair de jornalismo audiovisual para chegar até onde você está, né? Que é estatística, é desenvolvimento, Isso, né? né? É Mas, ciência de dados, mas com né? conhecimento de negócio, né? Exatamente. Que eu acho que isso que é importante, assim, porque conhecer o negócio faz com que eu seja um melhor desenvolvedor e o melhor cara que Exatamente. cria IA. Porque assim, quando você vai conversar com o pessoal de data science, de desenvolvimento de IA e tal, ele normalmente é um engenheiro, né? Um engenheiro, um cara de ciência de computação. E ele muitas vezes não entende o problema, os problemas de marketing e comunicação. Não entende. E aí você tem que ter esse conhecimento, né? E aí o que eu tenho uma coisa que é uma coisa interessante que eu consigo juntar os dois mundos, né? E aí que eu acho que tem uma diferenciação importante, que Uhum. é, que é uma diferenciação importante, que é você entender muito do negócio, dos anseios, das necessidades, e entender de desenvolvimento, de programação, porque eu sou mais um cientista de dados, né? Eu não sou um software Programador, né? engineer, Uhum. né? Um cara que... Aí eu passo para os caras, porque assim, eu crio as coisas e E passo os passa caras. para eles. Eles botam de pé, porque aí é isso, é o arquiteto e o engenheiro. O arquiteto ele tem que entender da questão humana, da relação com o Uhum. espaço, e ele vai falar, ó, o banheiro fica aqui. Uhum. O engenheiro vai ver se aquilo fica de pé, você tem que mudar o projeto. Ele Sim. vai entender que ele tem que botar um cano aqui que vai ligar com a rede de esgoto. E como que isso tem que funcionar? Eu tenho que dar descarga 1 milhão de vezes e essa descarga tem que funcionar. E deixa eu te falar, Claudio, se alguém está assistindo aí e quiser trocar uma ideia com você, é LinkedIn mesmo o É canal? LinkedIn. Como é que eu te acho lá? É Cláudio Luiz Bruno. É meu Cláudio Luiz nome. Bruno, já era. Porque eu sou muito pouco ativo em redes sociais. Não, mas é bom porque as pessoas se interessam, querem trocar Eu uma recebo, ideia. eu recebo bastante, porque faço bastante palestra, participo Sim, e as pessoas me procuram, assim, e eu adoro ajudar, cara, eu porque sei bem, porque assim, eu conheço. eu, importante, né, a gente Claro, ouvir. tenta dar uma luz, Eu lembro alguma que quando eu coisa, estava né? começando, eu gostaria muito de hoje em dia conversar comigo de 20 anos atrás, e falar, não, vai dar tudo certo. Essa é a ideia do É, podcast, é tentar, tipo, ter um podcast que eu gostaria de ter visto quando eu é. estava começando, Não, assim. e quando você está começando, você tem tanta dúvida, e cara, vocês se Uhum. formam com 21, 22 anos, normalmente, assim, Você acabou de terminar de formar seu cérebro, não, cara. sério, você forma com 25 anos, É cara. 25? Pensei Você que era nem 21. tá, não, hoje em dia falam que é 25. Então nem formou o cérebro Você nem ainda. formou seu cérebro ainda, você não É. tem nem maturidade suficiente, assim, e você já está exposto Jogado no a ser mercado. jogado no mercado, É. e aí cheio de insegurança. Tem gente que se adapta melhor, né, consegue fazer isso. Os psicopatas. Mas pessoa, tem muito. Uma coisa assim, quando eu tenho algumas pessoas que foram estagiárias ou que trabalharam comigo,
são jornalistas hoje, assim, e jornalistas com destaque, e eu olho e falo, cara, não faria o que esse cara faz, tá ligado? Porque essa coisa de ter que ligar pra fonte, conversar com fonte, e É eu lembro que complicado. e tem uma coisa, às vezes, de dar uma enganada, assim, que eu falo, não, eu não faria isso. Porque não é meu perfil. Só que como que você que está saindo na faculdade, você vai Vai entender saber o seu o perfil, seu né? perfil? E aí, Você ainda não se conhece, não, cara. e aquilo que era visto como uma coisa ruim na escola, o jeito que eu pensava, foi uma coisa que foi hipervalorizada E depois de um tempo. demora, você se esforçando muito para se autoconhecer, É, você começa a se entender com uns 30 anos, se esforçando muito. muito. Se você fizer terapia, Exatamente, muito é esforço, muito. cara. E assim, entender, né, como a minha. Que você não é o repetente ou o cara que era Não, né, tirar nota baixa, errado, tipo, exatamente. e você vê que aquele maneira do seu cérebro funcionar, que era uma coisa meio diferente, que Uhum, vai da humanas para exatas, é uma coisa que pode ser boa. exatamente. O problema não é você, é o ambiente que você tá, Exatamente. né? E eu acho que isso que é importante, assim, Uhum, é entender que. É porque, cara, a vida não é o todinho gelado que você toma que só, sim, porque a vida é muito. O mundo real é muito difícil. E o uhum, mundo corporativo é um mundo ingrato, assim. Tanto que, uhum, cara, eu espero trabalhar bastante para minha filha não precisar trabalhar no mercado corporativo. sim, Porque o mercado corporativo ele te exige que você seja médio, né? Medíocre. Assim. Quanto mais medíocre você for, melhor você vai. Por quê? Isso não é um incentivo a trabalhar no mercado corporativo. O problema é que, assim, se você chega no mercado corporativo e começa a inventar coisa, o cara fala, meu amigo, você é muito inteligente, sai daqui, sabe? Tipo, você tá me arriscando. É exatamente. um risco O cara, ao superior ali, não, e direto. o cara precisa que você faça aquela tarefa. Eu sei o quanto que eu gosto de pessoas que só fazem tarefas, assim, quanto, talvez a inteligência artificial substitua, mas é importante ter a pessoa que vai, tipo, e você tem a posição de que você pode ser o cara que cria as coisas. Exatamente, E quando eu era criança, o meu sonho era ser inventor, cientista. Só que o mundo veio e me tirou isso. Aí exatamente. com 38 Você anos de é um idade, inventor cientista. e eu descubro, não, cara, eu sou isso, eu consegui chegar É isso aí. nisso. Hoje em dia eu sou o cara que cria e eu tenho na estrutura da minha empresa, tem 2 diretores de inovação que eles apartam a gente de Uhum. dia a dias para a gente ficar pesquisando e trazendo coisas, assim, sabe? É óbvio, assim, eu tô falando de uma posição hiper privilegiada. Eu sempre tive muitos privilégios, né? Eu sempre estudei em colégio bom, faculdade Uhum. boa, sempre tive bons relacionamentos. Então, assim, eu tenho. Eu não sei o quanto que eu sou exemplo, É assim, tá? sim. Tipo, mas. Porque eu tive muitas vantagens assim, na minha vida, né? Não, mas alguma luz você É, pode direcionar e dar, né? Eu é, acho que esse é o objetivo do podcast e nunca foi ser um podcast muito visualizado, muito hypado, nem também dar algum retorno financeiro, nada disso. É uma conversa, uma troca. E o mais legal de tudo é que você falou que você assiste o podcast. assim, Então ele veio até mim e falou que assiste. Falei, caramba, o Cláudio é muito foda. Se ele tá assistindo, o podcast é foda também. é, Então eu queria te muito agradecer bom. por ter vindo, Cláudio. Deixar aí o LinkedIn dele, Cláudio Luiz Bruno, para vocês procurarem ele, trocar uma ideia, porque é muito legal trocar uma ideia com o Cláudio. E eu queria pedir para, se você gostou, compartilhar com alguém que goste também, né? Isso é o ideal, você compartilhar com outras pessoas para a gente chegar em pessoas que estejam interessadas nisso, que não seja em quantidade, mas em qualidade, né? E é isso aí. Obrigado, Cláudio. Até uma Obrigado, eu que próxima. agradeço. Foi muito gostoso. Espero que não tenha sido muito confuso. Claro que não. Foi... E você vai ver nos cortes que eu tenho certeza que esse papo foi sensacional, Ai, que cara. bom. Valeu, um abraço para todos.